Bom, meus amigos, é o seguinte, né? Nesse vídeo aqui agora eu quero falar um pouco sobre a decadência do futebol goiano e, claro, ao mesmo tempo, o ressurgimento do Vila Nova com Guto Ferreira. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Também quero falar um pouquinho aqui sobre Thiago Menezes, o Lontra, né? Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro e a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui. Convido você que é novo aqui no canal, se inscreve aí, dá o like, compartilha o nosso vídeo. É importante para o crescimento do nosso trabalho aqui, sua interatividade, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente falar um pouco sobre a decadência do futebol goiano, hein? Futebol goiano aí que há um tempo desse era forte, tinha pelo menos um time na Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos vendo aí a dupla Atlético e Goiás, que figuraram um bom tempo a Série A, foram protagonistas na Série B. O Atlético na última década foi campeão da Série B, o Goiás também, né? Então são duas equipes que sempre quando eram rebaixados da Série A para a Série B, eles tinham um certo protagonismo. Nessa temporada eu posso dizer para você que Goiás e Atlético Goianiense, até o presente momento, isso pode melhorar, isso pode mudar, o Goiás pode melhorar, o Atlético também pode melhorar no campeonato, mas as duas equipes são dois coadjuvantes na competição. E um detalhe bem interessante, tá? O Londrina, ele tem 14 pontos, 16 pontos. O Londrina tem 16 pontos, não, 14, 16 quem tem é o CRB. O Londrina tem 14 pontos, é o primeiro time que abre a zona de rebaixamento. Atlético Goianiense e Goiás, o Goiás que vive uma crise financeira absurda, são duas equipes que estão ali bem perto da zona de rebaixamento. Eu diria que eles estão mais perto da zona de rebaixamento do que do G6, né, que agora não é mais G4, é G6 na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro time do G6 é o Fortaleza, que tem 22 pontos, mas ainda o Novo Horizontino joga, né, mas provavelmente esse deve ser o número aí da rodada, porque se o Novo Horizontino vencer, ele vai meio que ultrapassar ali, né, tem 21 pontos. Mas o Goiás está a 4 pontos do G6 e está a 4 pontos do Z4, do mesmo jeito que o Atlético Goianiense está também. E o Goiás vive uma crise financeira absurda, é uma crise financeira histórica, né? Inclusive o nosso querido Thiago Menezes, vulgo cara de Lontra, sempre comenta isso lá no programa dele, né, que o Goiás tem salários atrasados, problemas de pagar em dia seus jogadores, e isso, querendo ou não, afeta o rendimento do time, afeta o rendimento, não adianta. Não adianta você achar que isso não vai afetar, porque vai afetar. Se você não paga em dia, se você tem dificuldade para honrar os compromissos com os jogadores, você vai ter problema. E o Goiás está tendo esse problema na competição, né? E aí, gente, nesse exato momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Goiás está tomando um sonoro 3-0 do Operário dentro de casa. É mais uma derrota alarmante do Goiás. O Goiás já tinha sido goleado, tinha sido humilhado pelo Novo Horizontino. Agora está tomando uma goleada aí do Operário também dentro de casa. E é óbvio que isso chama muito a atenção, porque nós estamos falando de um time que era protagonista, né? E essa decadência aí do futebol goiano, um futebol que até há 2 anos atrás o nosso querido Thiago Lontra, Thiago Menezes, tirava sarro, zoava do futebol paraense. Hoje o futebol paraense tem um time na Série A e o futebol goiano não tem nenhum time na Série A. Pode ter, na temporada que vem, um gigante na Série C do Campeonato Brasileiro, cara. Não sei não, hein? O Goiás vai flertar com o rebaixamento nessa temporada. E agora eu quero falar do ponto positivo, né, desse futebol goiano aí. Porque se a gente tem Atlético e Goiás nadando ali contra a correnteza, nós temos um Vila nadando de braçadas, com o principal protagonista, que é Guto Ferreira, né? Assim, deixa eu falar uma coisa aqui sobre o time do Vila, e é muito importante a gente aqui enaltecer esse trabalho do Guto. Daqui a pouco eu quero falar aqui um pouco também sobre o nosso querido Thiago Lontra, que não assume isso. A gente tem aqui que enaltecer o trabalho do Guto Ferreira, por quê? Olha o time titular do Vila, e aí você vai me dizer se esse time do Vila aqui é um time que é para brigar, que é para ser o líder da competição, que é para brigar pelo acesso. Presta atenção, olha o time titular. Elton Leite, goleiro, que segundo que me passaram de informação é um dos melhores goleiros da competição. Natan Camargo, de lateral direito. Sim, aquele que jogou ano passado no Remo. Natan Camargo.
Thiago Pagunçá, que já estava lá há um tempo, né, já no Vila. Caio Marcelo e o Igor, lateral esquerdo. William Maranhão, João Vieira, sim, aquele que jogou no Paysandu. Ryan, Dodô, aquele mesmo que ano passado estava no Remo. Janderson, sim, aquele que também jogou no Remo. E André Luiz. Esse é o time do Vila, que é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Líder isolado, tá? Para deixar bem claro. Ontem meteu um 4-3 jogando no Oba em cima do Náutico. Náutico do Velho dos Anjos, né? Então o Dodô, que ontem inclusive fez uma boa partida, é um dos jogadores que ano passado trabalharam com o Guto na Série B pelo clube do Remo, né? E tá agora trabalhando também com o Guto, mas agora no Vila Nova. E o Guto é um técnico que conhece muito a Série B do Campeonato Brasileiro. Não é à toa que ele vem fazendo essa campanha absurda, né? Com a equipe aí do Vila Nova. Ele já tinha feito aquela campanha, aquela retomada absurda com o Remo, e fez agora essa campanha aí, tá fazendo essa campanha muito boa com o Vila. Olha os autores dos gols aqui, né? O Dodô fez gol ontem, o Dodô sim, aquele que jogou no Remo. O Janderson fez 2 gols, né? Rian e André Luiz. Na verdade, gente, esse Dodô aqui é o Dodô do Náutico, né? Tinham 2 Dodôs ontem em campo, o Dodô do Náutico e o Dodô do Vila. Mas o Dodô do Vila deu assistência, né? O Dodô do Vila, que é o Dodô que estava no Remo ano passado, ele deu assistência. Tá? Então ele participou do jogo. Ele deu uma assistência lá, participou dos gols. E aí, gente, se eu não estou enganado, o time do Vila, ele tem também o Luan Martins. Se eu não estou enganado, deixa eu só confirmar essa informação para vocês aqui, para não trazer a informação. Não. Luan Martins não joga no time do Vila, tá? Pelo menos aqui na relação de jogadores ele não tá. Quem tá é o Nathan Camargo. Mas mesmo assim, é um time limitado, né? É um time que você vê que, visivelmente, tem muitos jogadores limitados. Alguns estavam ano passado aqui, nem foram titulares naquele time do Remo. Mas a gente tem que enaltecer aqui o brilho do Guto Ferreira. O brilho desse treinador, porque ele tem o poder de potencializar atletas. Ele potencializou o Nico ano passado, potencializou o Hernandes, melhorou Caio Vinícius e Pedro Rocha, que viraram peças fundamentais no Remo no acesso no ano passado, sem contar um time que tinha uma transição rápida, que conseguia jogar futebol ano passado, conseguia envolver seus adversários. Por isso ele venceu 7 de 10 partidas comandando o Remo. E assim, eu não sei qual é o problema dele, não sei se ele faz isso para ganhar audiência, mas eu já vi alguns vídeos, inclusive eu já reagi aqui no canal, do nosso querido Thiago Lontra, desmerecendo o trabalho do Guto, dizendo que o Guto tem participação, mas não é a grande participação, né? Que o trabalho no Vila tá bom. Cara, qualquer outro treinador não faria esse time do Vila jogar. Eu falo isso com extrema tranquilidade aqui. O Guto, ele faz um trabalho absurdo, vocês deveriam beijar a mão do Guto, vocês aí do futebol goiano, assim como aqui também, no futebol, a imprensa aqui do futebol paraense. Eu sei que tem alguns que não gostam do Guto, né? Porque tem ali meio que uma rixa com os empresários do Guto. Eu já sei já disso. Por isso, não eram a favor da volta do Guto pro futebol aqui, paraense. Mas se o Remo tá na Série A hoje do Campeonato Brasileiro, isso eu falo sempre. Isso eu aponto sempre. Porque eu sou grato a esse cara, ao que ele fez aqui. Se o Remo tá na Série A, se o Remo saiu de uma 12ª colocação para uma 4ª colocação de Série B, o Remo deve ao Guto. Tá certo, né? Eu exagero quando eu falo que o Remo deve ao Guto, porque ele não trabalhou de graça aqui. Ele recebeu e recebeu bem, e recebeu em dia, para colocar o Remo na Série A. Fez o trabalho dele, muito bem por sinal. Mas se não fosse o Guto, eu tenho certeza que o Remo não teria subido. O Remo tinha um time bom ano passado, isso é um fato. Tinham jogadores que estavam jogando bem, mas não estavam sendo potencializados. Isso também é um fato. E o Guto veio e conseguiu fazer isso. Conseguiu potencializar esses caras. Conseguiu extrair o máximo desses caras. E hoje o Remo pode disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro muito graças a essa recuperação que o Guto fez. Em atletas, no time, na questão mental, na questão de buscar o objetivo que era o acesso. E agora que ele consegue deixar um time de Goiás, né, protagonista, que é o Vila, e eu vou torcer muito para o Vila subir para a Série A do Campeonato Brasileiro por 2 motivos. O primeiro, né, óbvio, pelo Guto,
pelo trabalho que o Guto fez, pelo carinho que eu tenho no Guto como um cara que trabalhou aqui, que me deu talvez uma das maiores alegrias que eu vivi nesse clube, que foi ver o meu time de volta à elite do futebol brasileiro. Mas, claro, que também pelo fato do Vila ter uma grande torcida. Eu prefiro um Vila na Série A do que um São Bernardo, do que um Novo Horizontino. Ah, Wendy, mas são times de empresários, são times bem geridos, não tô nem aí, cara. Pra mim, o Campeonato Brasileiro ficaria bem mais brilhante se fosse um campeonato de grandes torcidas. E a torcida do Vila é uma grande torcida. Assim como a do Goiás também é. São torcidas grandes. Assim como eu vou torcer para o Sport se recuperar e subir também. Assim como eu vou torcer para o Fortaleza conseguir a recuperação e subir. Então, tem 4 times que eu gostaria muito que voltassem para a Série A. É o Sport, o Fortaleza, o Vila e o Ceará. São 4 times que eu gostaria de ver na Série A. Eu falo mesmo. Porque tem grandes torcidas, são grandes equipes, movimentam estádios. Movimentam multidões. Melhor do que você ver São Bernardo. Pô, você vê um jogo do Mirassol lá, um estádio lá com capacidade para 4, 5 mil pessoas. Campeonato de Série A não é para isso. Campeonato de Série A é para 40, 30, 20 mil pessoas. Entendeu? É para isso. Desculpem se eu estou falando isso, mas é um interesse meu. Eu gosto de grandes públicos, de grandes torcidas, de torcidas apaixonadas. E a do Vila é uma, apaixonada. Então, seu Thiago Menezes, seu cara de lontra, você tem que beijar a mão do Guto. Você tem que agradecer o Guto dele estar aí no Vila. Porque se ele não tivesse aí, o Vila estava igual o Atlético e o Goiás, no meio da tabela. Nem subindo, nem descendo. Fazendo uma campanha meia boca. O time do Vila é um time meia boca. E eu vou dar um recado aqui pro Hugo Jorge Bravo, o presidente do Vila. Se você quer que o Vila suba, e eu acho que você quer, que é um dos seus sonhos, você é um cara que eu respeito pra caramba, contrate jogadores pro Vila. Reforce o time do Vila. Dê jogadores ao Guto Ferreira, que ele vai te entregar o acesso. Contrate bons jogadores. Inclusive, contrate 3 bons jogadores que tem aqui. João Pedro, trabalhou com o Guto. Pavani, trabalhou com o Guto. E Jaderson. 3 excelentes jogadores. Contrate esses 3, que eles vão conquistar o acesso com você. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu!